fazer perguntas e frases negativas em inglês? Eu sou a Teacher Fer Dagnoni do canal do inglês e eu vou te pedir uma coisa, fica comigo até o final, porque no final eu vou liberar uma dica bônus para você que quer acelerar os seus estudos e quer entender as perguntas, as frases negativas em inglês com mais leveza. Combinado? Então fica até o final, mas é claro, antes eu quero te convidar a me seguir em todas as minhas redes sociais com conteúdo gratuito e de altíssima qualidade. O inglês do dia a dia, dicas de pronúncia inclusive, tá legal? @canal do inglês, você me encontra no Telegram, a dinâmica do Telegram é excelente, gente, com áudios e tudo mais lá pra você. Também no Instagram, também no TikTok, no Facebook, @canal do inglês. Você já tá inscrito aqui nesse canal? Já se inscreveu? Você já tá inscrito? Se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui no vídeo, porque o YouTube gosta muito disso, ele é meio carente. Deixa o seu like. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou qualquer comentário que você queira compartilhar comigo. Beleza? Bom, vamos lá. Eu adoro falar desse assunto, porque quando eu estudava, quando eu era aluna de inglês, os meus professores passavam muita regrinha, ou então muito exemplos soltos. E aí era eu que tinha que ir lá focar, ficar aqui olhando pra tela, olhando pro livro. Eu tô olhando para as minhas telas aqui. Olhando pro livro, eu tinha que ficar tentando entender nos diálogos, tentando entender nos textos e falo, cara, por que não fala-se um pouco mais abertamente sobre esse assunto para tirar a dúvida? Então, olha só, vamos primeiramente falar das negativas. Em português, como é que a gente nega uma frase? Tipo assim, eu quero passar uma informação para você na negativa, por exemplo. Ah, e outra coisa, tudo que eu vou falar aqui hoje, eu estou obedecendo uma regra aqui na minha cabeça. Só para te facilitar nos exemplos, tá? Eu estou falando somente de frases e perguntas, ou seja, frases negativas e perguntas num tempo verbal só. Eu tô falando de simple present, que é o presente simples. Como assim, Fernanda? É um tempo verbal que a gente usa para falar do nosso dia a dia, da nossa rotina, das nossas atividades do cotidiano. Então, informações como eu não gosto, eu não sei, eu não posso, eu não estou, eu não sou, eu não trabalho, eu não estudo. Ou seja, o padrão do dia a dia, tá? Então, eu vou usar o presente simples aqui em todos os meus exemplos. Eu não vou usar futuro, eu não vou usar passado. Combinado? Beleza, então. Bom, seguinte, eu tava falando das frases negativas, né? Em inglês, em português, a gente vai usar só o não. Eu não quero, eu não gosto, eu não estou. Eu, ela, você, eu, seja o sujeito que for, o não e o verbo. Em inglês não é assim. Primeiro que dependendo do verbo, o não vem depois dele. E dependendo, a maioria das vezes não, ele fica ali no mesmo lugar que fica pra nós. Só que junto com um auxiliar. O que é esse auxiliar? Já ouviu falar do auxiliar do? Já ouviu falar desse auxiliar do? Ou então does, né? O does é a mesma coisa que o do, você só usa com os sujeitos em terceira pessoa do singular. Ele, ela, mas é a mesma coisa. Continua, vamos focar em do, pra você entender a essência do negócio, do bagulho aqui. Então, o que acontece? Em inglês, a gente tem uns auxiliares, que quem vai me dizer se eu vou usar o auxiliar agora ou não numa negativa é o verbo. E você vai entender isso daqui a pouco. E a mesma dinâmica, os mesmos verbos que dependem de auxiliar na negativa, são os mesmos que dependem numa pergunta. Porque tem pergunta em inglês que... Agora vamos falar das perguntas? Parece que tá tudo trocado, né? Ai, tudo troca. Então, nem sempre tudo troca. Mas sempre, você pode anotar isso aí. Numa pergunta em inglês, quando é pergunta mesmo, interrogativa, não é só uma coisa para confirmar, não, é uma pergunta mesmo, sempre vai ter um verbo antes do sujeito. Sempre, sempre. Sempre vai ter, ou é o próprio verbo que inverteu, ou a maioria das vezes é um auxiliar que eu trago, que eu acrescento na pergunta. Igual na negativa, só que como tá junto com o not, com o não, a gente às vezes não percebe, mas ele não tava ali, você que acrescentou. Então preste bem atenção, existe uma coisa em inglês, anote aí, chamado verbos auxiliares, que eles vêm para a maioria dos verbos em inglês, e eles vão auxiliar esses verbos dependentes. A maioria dos verbos em inglês são dependentes de auxiliares numa negativa e numa interrogativa. Será que tá certo? Para que lado que eu faço aqui o ponto de interrogação? Bom, então a questão é que a maioria dos verbos dependem de auxiliar para uma negativa junto com o not. Então você fala do not, ou então você contrai e fica don't, e esse é o teu não na frase para negar o verbo. E a maioria precisa que eu coloque o auxiliar antes do sujeito. E aí tem lá o sujeito, e aí tem lá o verbo, e aí eu termino a pergunta. Então, do you like, do you have, do you want, né? Do they work, do they study, por exemplo. Por isso que tem esse do.
por conta dos verbos dependerem de auxiliar. Eu sei que isso não faz sentido para nós no português, mas é assim que acontece. Nem tudo você vai conseguir relacionar, associar ao português, tá legal? Tem coisa que existe em inglês que não existe em português e auxiliares. Aí no caso, falando do presente simples, é um desses casos, tá? Mas enfim, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O verbo to be, no presente, esse be se conjuga am, are, is. Muito bem, para fazer uma pergunta com o to be, eu só inverto com o sujeito. Be significa ser ou estar. Então, se eu quiser falar, você está feliz? Em inglês vai ser, está você feliz? Se eu quiser perguntar, ela é sua filha? Vai ser, é ela sua filha? Então, eu inverti. Então, o que acontece? Vamos supor, eu pergunto assim para você, are you Brazilian? É você brasileiro? Mas você não precisa traduzir assim, você é brasileiro? Mas em inglês é invertido, aí, de acordo com o nosso português fica invertido, né? Is she your daughter? É ela, ou seja, ela é sua filha? Então o verbo be, am, are, is, né? A conjugação do be no presente, ele nunca vai usar auxiliar. Basta você inverter com o sujeito. Por exemplo, por que você está triste? Por que está você triste? Why are you sad? Então, inversão. O verbo can, anote aí a mesma coisa, ele é independente, ele inverte também. Can you help me, please? Oh, can I help you? Então, quer dizer, can vem antes do sujeito também nas perguntas, tem a inversão. Agora, os demais verbos, work, want, study, live, a maioria dos verbos você coloca o auxiliar. Então, quer ver, ó? Do you speak English? Você fala inglês? Eu não inverti, eu trouxe o do antes do sujeito na pergunta. Por que você chora tanto? Why do you cry so much? Por que você chora tanto, hein? Why do you cry? Eu quero saber por que você tem esse hábito. Que horas você acorda? What time do you... Ó, antes do sujeito. What time do you wake up? Então é por isso que eu preciso, porque o verbo que tá pedindo esse auxiliar. Tá legal? Agora, o verbo to be e o verbo can, eles são independentes. Você inverte na hora da pergunta com o sujeito. Todos os demais verbos, trabalhar, correr, dirigir, pensar, falar, querer, pagar, comprar, ganhar, ir, acordar, dormir, comer, cozinhar, estudar, você usa auxiliar antes do sujeito na pergunta. E esses mesmos verbos vão precisar de auxiliar na negativa. É a mesma coisa. Então, olha aqui um exemplo de negativa. Vamos usar o verbo be. Eu não sou brasileira. I am not Brazilian. Eu sou não brasileira. O verbo to be e o verbo can também. Você usa o not sem auxiliar, porque eles são verbos independentes. Você usa o not depois deles. I am not Brazilian. I cannot help you. O cannot você escreve tudo junto. Fica com esses dois N's junto mesmo. Cannot tudo junto. Ou então fala can't, que é a forma curta. I can't help you. Né? Neguei. Agora, todos os demais verbos vão precisar de auxiliar. Então, você fala I don't work. Eu não trabalho. Eu não quero. I don't want. Eu não sei. I don't know. Eu não tenho. I don't have. Eu não gosto. I don't like. Tá? Então, você usa o do, not. Se quiser contrair, fica don't. Com a grande maioria dos verbos para negar, porque a maioria dos verbos precisam de auxiliar. Pegou isso daí? Eu tô contando como uma história, né, pra você entender como é que funciona o esquema. Mas você não vai ficar focando nessas regras. Você vai aprender, e aí vem a dica bônus para encerrar esse vídeo. A dica bônus é, se você quer aprender de forma mais leve, mais gostosa, mais dinâmica e prazerosa, e até divertida, que você pode praticar a pronúncia, é você colocar uma meta, por exemplo, semanal. Essa semana eu vou aprender 30 frases, sendo 15 delas perguntas em inglês, no presente simples mesmo. Vou atrás desse do aí, vou atrás desse does, né? O does é pra he, she, it, mas ele funciona igual. E as outras 15 vão ser perguntas na negativa, onde tiver don't, onde tiver am not, are not, is not. Ou seja, você vai pegar cenas de filmes, de séries e também podcasts, né? Bem fluido, né? Bem do dia a dia. E você vai focar uma meta que você pode colocar, pode ser 30, pode ser 10, você que sabe, para você aprender frases negativas e perguntas em inglês diretamente da boca dos nativos e ainda praticar a pronúncia. Depois volta aqui e me conta como é que foi a experiência para você. Se você curtiu essa dica, se você entendeu e curtiu esse vídeo, esse conteúdo, qualquer coisa, deixa dúvidas, deixa comentários aqui pra mim. Mas se você curtiu, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Depois vem me contar a experiência. Bye! Have a good one!